Tem uma frase que eu ouço muito no consultório: doutor, depois dos 60 anos isso é normal. Essa frase quase sempre vem acompanhada de uma resignação, como se o desejo, a ereção, a vida íntima fossem coisas que simplesmente vencem junto com a carteira de habilitação. Mas eu preciso te dizer uma coisa logo de cara: envelhecer não é sinônimo de abrir mão da sexualidade. Hoje, eu atendo homens de 60, 70, outros com mais de 80 anos, com vida íntima ativa, satisfeitos, em relacionamentos novos. A verdade é que a limitação não está na idade, tá no que eles entendem ou deixam de entender sobre o próprio corpo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente acontece com a saúde sexual masculina depois dos 60 anos. Quais fatores fazem diferença de verdade e o que você precisa fazer para preservar essa parte da sua vida por muito mais tempo. Me conta aqui nos comentários, na sua opinião, qual é o maior desafio da saúde masculina depois dos 60 anos de idade? Vamos começar derrubando uma ideia que faz muito estrago. A de que existe uma idade limite para ter uma vida sexual masculina. Como se completar 60 ou 70 anos, o corpo simplesmente encerrasse esse capítulo. O que acontece de verdade é diferente. Com o envelhecimento, algumas mudanças fisiológicas acontecem. A testosterona pode cair gradualmente. A circulação sofre alterações. Doenças crônicas ficam mais comuns. O uso de medicamentos aumenta. Tudo isso pode impactar a função sexual, mas existe uma distância enorme entre sofrer mudanças e perder a vida íntima. A medicina passou a enxergar a sexualidade como parte da saúde global do homem, conectada à autoestima, à qualidade de vida, à saúde emocional e até o bem-estar físico. Preservar a vida sexual não é só uma vaidade, é parte do envelhecimento saudável. Quando o assunto é longevidade sexual, o pensamento imediato é testosterona, mas a realidade é mais ampla do que isso. A vida sexual masculina depende de 3 pilares. O primeiro é a saúde vascular. A ereção depende do fluxo sanguíneo. Os vasos envelhecem junto com o organismo. Pressão alta, colesterol elevado, diabetes e tabagismo, por exemplo, afetam diretamente na circulação. O segundo é a saúde hormonal. Os hormônios participam da libido, da disposição e da resposta sexual. Quando existe uma queda significativa da testosterona, os sintomas aparecem e merecem investigação. O terceiro é o que mais se ignora: a saúde emocional. Ansiedade, medo do fracasso, estresse, conflito no relacionamento, tudo isso influencia a sexualidade de forma concreta. Quando um homem chega no consultório dizendo que a sua vida sexual mudou, a investigação precisa olhar para esses 3 pilares ao mesmo tempo. Focar em um só deles quase sempre leva a uma resposta incompleta. O que realmente acontece com o corpo masculino depois dos 60? A produção hormonal cai, mas de forma gradual, não abrupta, como na menopausa feminina. A circulação perde parte da eficiência. Isso não significa que a ereção vai desaparecer, mas pode significar que ela exija mais estímulos ou mais tempo. Há uma tendência à perda da massa muscular, ao aumento da gordura corporal e à maior presença de doenças metabólicas. Mas aqui está um ponto muito importante. Nenhuma dessas mudanças por si só determina o fim da vida sexual. É por isso que encontramos homens de mesma idade vivendo realidades completamente diferentes. Alguns ativos e satisfeitos, outros enfrentando dificuldades sérias nessa área. A idade é a mesma, o estado geral de saúde não. As populações que envelhecem melhor ao redor do mundo têm uma coisa em comum: elas mantêm atividade física, dormem bem, controlam doenças crônicas, preservam vínculos sociais e mantêm autonomia por mais tempo. E isso não afeta só o coração ou o cérebro, afeta a sexualidade. Porque a vida sexual não existe isolada, ela é reflexo do estado geral do organismo. Quando o homem cuida da saúde cardiovascular, ele está cuidando da circulação, que sustenta a ereção. Quando ele controla o peso, ele influencia hormônios e metabolismo. Quando pratica exercícios regularmente, protege músculos, vasos
e equilíbrio hormonal. Você entende que tudo está conectado? Falar sobre longevidade íntima é falar sobre longevidade como um todo. Os principais inimigos da saúde sexual masculina nessa fase são conhecidos: sedentarismo, excesso de peso, diabetes mal controlada, hipertensão, tabagismo. Mas existe um inimigo silencioso que raramente aparece nas listas: o abandono da própria saúde. Muitos homens passam anos sem avaliação médica, sem investigar sintomas, sem controlar fatores de risco. Quando procuram ajuda, já convive com o problema há muito tempo. Por isso, eu costumo dizer que a saúde sexual começa muito antes do quarto. Ela começa na prevenção, nos hábitos, nas escolhas feitas todos os dias. Se esse conteúdo está fazendo sentido, deixa um like aqui e se inscreve no nosso canal. Toda semana tem um vídeo novo falando sobre saúde sexual masculina, testosterona, ereção e tudo sobre qualidade de vida. Isso ajuda mais homens a terem acesso a informações sérias sobre a própria saúde. E a boa notícia é que existe muito a ser feito. Atividade física regular, controle do peso, sono de qualidade, acompanhamento da pressão, colesterol e da glicemia. E a atitude que eu considero fundamental: não aceitar automaticamente qualquer sintoma como consequência inevitável da idade. Porque muitos problemas podem ser investigados, muitos podem ser acompanhados e muitos podem ser tratados de forma eficaz. A medicina sexual evoluiu muito. Hoje existem recursos que simplesmente não existiam para gerações anteriores. Mas tudo começa com uma decisão: a de não ignorar que o corpo está sinalizando. Tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é essa: a vida sexual não tem prazo de validade. O que ela tem são fatores que podem protegê-la ou prejudicá-la ao longo dos anos. Envelhecer não significa abrir mão do desejo, não significa abrir mão da intimidade e também não significa abrir mão de uma parte importante da sua qualidade de vida. A sexualidade faz parte da saúde masculina e merece a mesma atenção que você dá para o seu coração, para o colesterol, para a sua pressão alta, por exemplo. Se você conhece alguém que acredita que depois dos 60 anos essa fase acabou, compartilhe esse vídeo com ele. Essa informação pode mudar a forma como ele enxerga o próprio envelhecimento. Eu sou o Dr. Flávio Machado e muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!